Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o mapa de engenharia civil da disciplina Teoria das Estruturas 2 do módulo 51 2026, tá? Se vocês precisarem de apoio nessa atividade ou em outra que você esteja com dificuldade, só entrar em contato conosco pelo contato da descrição que nós vamos te auxiliar, beleza? Deixe o like também, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente sempre estar trazendo conteúdo aí para vocês também, beleza? Então vamos lá, pessoal, eu vou começar aqui, vou fazer uma leitura inicial com vocês da atividade e a gente vai contextualizando aqui para entender o conteúdo da disciplina, beleza? Então nessa atividade aqui nós temos o seguinte, ó. Em certas situações é necessário que um pilar nasça sobre um pavimento. Este emprego é observado com frequência na transição de pavimentos de garagem com os demais pavimentos, onde não é possível seguir de maneira contínua com as prumadas de pilares devido às interferências entre as arquiteturas. Dessa forma, estas novas prumadas usualmente são lançadas sobre vigas, denominadas como vigas de transição. Dito isso, além da viga de transição, vamos estudar e trabalhar com uma viga contínua hiperestática. Para a viga contínua com dois vãos, mostrada a seguir, pede-se o diagrama de momentos fletores utilizando o método das forças. As seguintes solicitações atuam na estrutura concomitantemente. Então, uma carga concentrada de 180 kN aplicada, conforme a figura 1. Então, nós temos aqui as cargas sendo aplicadas, cargas pontuais, nesses determinados trechos, tá? Nós temos aqui uma reação de apoio de segundo gênero, onde bloqueia o movimento tanto na horizontal quanto na vertical. E aqui nós temos apoios de primeiro gênero, que bloqueiam ações em uma das direções. Beleza? Nós vamos entender melhor também como que funciona cada tipo de apoio ali. Mas é uma estrutura simples, tá? Onde nós temos aqui algumas cargas. Beleza? Então, algumas informações que ele trouxe aqui para nós, tá? Sabe-se que a viga tem um material com módulo de elasticidade E igual a 108 kN por metro quadrado. A viga tem seção transversal de 20 cm por 60 cm e momento de inércia I igual a 3,6 vezes 10 elevado a menos 4 a menos 3 metros a quarta, né? C. O cálculo da parcela de energia de deformação virtual por flexão também é decomposto em um somatório de integrais computadas em cada barra. Dessa forma, observa-se que os sinais da integral são positivos quando as parcelas dos diagramas tracionam fibras do mesmo lado da barra, e são negativos quando tracionam fibras opostas. Assim, o mesmo se aplica para diagramas e tabelas de Kurt-Bauer para diagramas do mesmo lado da barra. Adota-se convecção positiva para diagramas em lados opostos. Adota-se negativo. D. Atente-se aos sinais dos diagramas na hora da compatibilização. Observação. Você pode resolver manualmente ou através do software F2. Tá? A gente vai resolver das duas formas para a gente até conferir os resultados. Tá? O F2 é um software que a gente pode utilizar para gerar os nossos diagramas, tá, pessoal? Diagramas de momento fletor, diagrama de esforço cortante, e lá nós podemos ter o gabarito e identificar se a gente está calculando da forma correta, beleza? Então, etapa 1 aqui que pede para nós, ó, descreva com suas palavras e com o máximo possível de referências. A. Descreva o que é uma estrutura hiperestática. B. Explique a diferença entre o método das forças e o método dos deslocamentos. Então vamos entender um pouquinho, pessoal. Já de antemão a gente sabe então que isso aqui se trata de uma estrutura hiperestática, tá? Ou seja, nós temos mais apoios do que o necessário. Por isso, nós vamos trabalhar aí com um determinado método, tá? Porque até então, os métodos que nós aplicávamos era para estruturas estáticas, né? Um pouco mais simples. Então a gente vai entender melhor como aplicar esse método das forças, tá? Ou o método dos deslocamentos. Então é o seguinte, pessoal, fiz um resuminho aqui para vocês. A ideia principal dessa atividade aqui, então, é entender como que uma viga se comporta quando ela recebe
determinadas cargas. E como que a gente vai calcular esses esforços internos, né? Principalmente aí o nosso momento fletor. Então a gente vai estudar como a viga de um prédio, a gente vai estudar essa viga, né, que é de um prédio e que está segurando alguns determinados pesos ali. Então essa viga ela recebe uma força de 180 kN em determinados pontos, né? E a gente precisa descobrir como que essa força distribui dentro da viga para saber se ela vai resistir ou quebrar. Então, essa é a ideia principal da atividade. Beleza? Então, na situação real, tá, pessoal? Imagine assim, ó, um prédio com uma garagem no térreo, tá? E os apartamentos nos andares acima, assim como ocorre em um prédio, né? Então, na garagem, geralmente nós precisamos de espaços livres para carros, igual a gente está identificando ali alguns distanciamentos entre as cargas ali. Então nós não podemos colocar pilares em qualquer lugar, tá? Então acontece algo parecido com isso aqui, tá? Ó, um pilar de cima que não está alinhado com o pilar de baixo, tá? Então o pilar nasce em cima de uma viga. Essa viga especial, ela se chama de viga de transição. Tá? Ela recebe o peso do pilar e distribui para outras partes da estrutura. Se essa viga ela for mal calculada, pode aparecer trinca, pode ocorrer deformação excessiva, em casos extremos até o colapso estrutural. Então por isso nós precisamos fazer todos esses cálculos, tá? Para principalmente verificar se a viga resiste às cargas, tá? Então beleza. E o que é um momento fletor, tá, pessoal? O momento fletor é o efeito que faz a viga quebrar, querer dobrar, né? É o efeito que faz a viga querer dobrar. Então, por exemplo, você pega uma régua e segura nas duas pontas. E agora pressione no meio. Ela vai gerar uma curva, certo? Essa curva é como se fosse o nosso momento fletor. E geralmente é sempre no centro, né? Que a gente identifica se for uma viga contínua ali. Beleza? E um outro conceito muito importante que foi trazido aqui é sobre viga, estrutura hiperestática. Então, pessoal, quando nós temos uma estrutura isostática, tá? Nós tínhamos o seguinte conceito ali, é quando nós conseguimos calcular todas as forças usando apenas o equilíbrio, tá? Quando nós temos a estrutura hiperestática, é quando existem apoios ou vínculos extras. Então existem mais incógnitas do que equações. Como eu falei, existem apoios extras. Então ela está hiper, tá? Ela tem além do necessário. Ou seja, a gente está tendo um gasto desnecessário nessa estrutura. Mas mesmo assim a gente precisa utilizar alguns métodos específicos para então determinar quais são as reações de apoio nesses determinados pontos aqui, ó. Vou chamar isso aqui de A. Esse aqui eu vou chamar de B, esse aqui eu vou chamar de C. Então, quais são as reações de apoio? VA, VB, VC, que nós temos nesses pontos aqui. Como eu falei, nas outras estruturas que nós vimos estudando, bastava nós aplicarmos o somatório dos momentos igual a zero e o somatório das forças em Y igual a zero. E aí nós determinávamos os valores das reações. Normalmente a gente estava trabalhando com vigas biapoiadas, né, onde nós tínhamos dois apoios apenas. Nesse caso aqui não, a gente tem 3 apoios e a gente já sabe que se trata de uma estrutura hiperestática. Então por isso nós precisamos aplicar esse método para determinar essas reações. Então tem todo um passo a passo que a gente vai aplicar seguindo aqui da etapa 2 em diante, tá? Então ele pede aqui para nós aplicarmos aqui, ó, o método das forças. Daí a gente vai entender certinho realizando passo a passo, beleza? Mas só contextualizando para vocês não ficarem perdidos também e o porquê que a gente está utilizando essa metodologia, né?